Livro De Volta ao Lar, do Feminismo à Realidade, de Mary Pride. Tradução, adaptação e atualização, por Júlio Severo. O lar como estufa para plantas novas. Notícia de última hora. Hoje, no hospital da cidade, registrou-se um nascimento muitíssimo fora do comum. A senhora não para de trabalhar fora, deu à luz um filho de 18 anos de idade. Falando sobre essa experiência sem precedente com os repórteres, a senhora não para de trabalhar fora disse: Acho que vai se tornar a moda do futuro. Qual a mãe que não preferiria um bebê que já soubesse ir ao banheiro sozinho e que, em vez de mantê-la afastada do emprego, tivesse ele próprio um emprego? De acordo com o que presenciaram o evento, o jovem João trabalhar fora saiu do corpo de sua mãe completamente vestido com um terno de homem de negócios. Depois de sorrir para as câmeras, ele pegou sua pasta, que havia sido atenciosamente colocada ali pelo orgulhoso pai, e saiu dirigindo-se direto para o trabalho. Há alguma mãe no mundo que iria acreditar nessa história? Duvido. Qualquer uma de nós que já teve filhos sabe que um bebê humano é a mais frágil de todas as criaturas. Parece um milagre que uma criança tão pequena e delicada, toda coberta de sangue e com a boca cheia de muco, consiga sobreviver. No nascimento, o bebê não consegue levantar a cabeça. Ele não consegue se arrastar em direção ao peito da mãe, algo que os filhotes de todas as espécies conseguem fazer. Que tremendos pensamentos lhe passam pela mente, olhando para aquele rugoso rostinho vermelho, ou pardo ou amarelo, sabendo que se você não lhe trocar as fraldas, não alimentá-lo e amá-lo, ele morrerá. Mãe superprotetora ou a fábula da estufa prejudicial. Mas a sociedade humanista de hoje, em sua constante luta contra a realidade, tenta não ver que os bebês realmente são criancinhas dependentes que não podem ajudar a si mesmas. As senhoras não param de trabalhar fora deste mundo, querem ardentemente crer que as crianças já nascem adultas. O instinto natural de proteção que a mãe tem agora é chamado de amor superprotetor. A ideia é que os filhos terão algum dia de enfrentar o mundo, de maneira que eles bem que poderiam ser empurrados agora para ele. Aliás, devemos empurrá-los agora para o mundo. Isso os ajudará a amadurecer mais rápido. Alguns acham que os filhos não precisam de proteção de seus pais, pois eles podem se sair tão bem no mundo quanto os adultos. Fala-se muito hoje sobre o amor superprotetor e a encantadora independência das crianças de creche e das crianças que têm de ficar trancadas em casa sem ninguém para cuidar delas enquanto os pais estão trabalhando fora. Mas tudo se resume nisto: os pais não devem controlar o ambiente de seus filhos. É seu dever entregar os filhos a outros indivíduos, sejam eles babás, professores, coleguinhas, ou então deixar que as próprias crianças decidam o ambiente que elas querem. Alguns acham que isso é muito melhor do que a antiquada boa criação que os próprios pais têm para oferecer. Será que é melhor mesmo que as crianças enfrentem o mundo sem a ajuda de seus pais? A atmosfera de estufa do lar realmente prejudica as crianças? Costumam aplicar o argumento da estufa prejudicial às escolas cristãs. Mas o Dr. Paul A. Kinel, diretor executivo da Associação Internacional de Escolas Cristãs, desfaz esse argumento. Suas palavras também se aplicam muito bem ao lar como estufa. As escolas cristãs muitas vezes são vistas como estufas que criam um ambiente protegido para as crianças. Muitos acham que uma estufa é boa para plantas novas e delicadas, mas que de algum modo um ambiente semi-protegido das escolas cristãs não é bom para as crianças. A comparação das plantas que crescem em estufas traz consigo alguns paralelos interessantes. Todo mundo sabe, por exemplo, que o propósito da estufa é dar uma vantagem ideal às plantas novas. O ambiente ideal da estufa protege as plantas contra os elementos destruidores durante o delicado começo de seu período de crescimento e lhes dá condições adequadas para alcançar a maturidade máxima. No tempo certo, as plantas novas chegarão a um ponto onde estarão prontas para ser replantadas no ambiente natural. O resultado final é que elas serão maiores, mais fortes, mais produtivas e mais bem preparadas para repelir as doenças de plantas e sobreviver sozinhas do que outras plantas semelhantes que tiveram seu começo de crescimento nas matas do campo. O paralelo é óbvio. Se as plantas novas
ficam mais bem preparadas para enfrentar o mundo quando tem seu começo numa estufa, então as crianças novas, que são educadas num genuíno ambiente de escola cristã, que expõe os estudantes aos erros do mundo, mas não lhes ensina os caminhos do mundo, serão bem mais fortes do que as crianças novas que estudam em escolas do mundo. Tudo o que o Dr. Kinnell disse sobre a escola cristã se aplica em dobro ao lar cristão. A Bíblia ensina que o lar cristão foi criado para ser uma estufa de plantas novas. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Salmos 128, 3. Então, na juventude, os nossos filhos serão como plantas viçosas e as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. Salmo 144, 12. Esses dois salmos, que falam sobre os filhos como plantas novas nutridas no lar, são salmos de bênção. O Salmo 128 é sobre o homem abençoado. O Salmo 144 é sobre a nação abençoada. A família e a nação que Deus pretende abençoar criará seus filhos no lar. Vamos mais uma vez dar uma olhada nessa ideia de que não devemos proteger as crianças contra o mundo exterior. Protegemos os nossos filhos em outras áreas, escondemos os remédios deles, cobrimos as tomadas elétricas, mas digamos que apareça um especialista nos dizendo que isso está totalmente errado. As crianças precisam explorar, diz ele. Deixe que elas enfiem garfos nas tomadas elétricas e comam remédios. Como se sabe, a eletricidade e os remédios são parte do mundo real, e as crianças precisam ter oportunidade de contato com essas coisas. Isso parece um conselho inteligente? Imagine o menino Rafael dizendo à mãe em pleno inverno: Quero vestir minha roupa de banho e dormir lá fora. Imagine agora a mãe dizendo: Tudo bem, querido, você é um menino grande. Confio na sua capacidade de decisão. Longe de mim ser superprotetora com você. Vá em frente. Se o Rafael é tão independente, por que ele precisa de tanta proteção de suas próprias ideias sem juízo? Fisicamente, nós alimentamos e guardamos nossos filhos de todo o mal. Então, por que é que devemos acreditar que espiritual e emocionalmente eles não precisam de proteção? A creche e a criança desprotegida. Entretanto, as coisas chegaram a tal ponto que as mães que não colocam seus filhos na creche são consideradas superprotetoras. Minha amiga Dot estava praticamente chorando quando me contou a experiência que ela teve no berçário de sua igreja. As outras mulheres que são esposas que trabalham fora e sabem muito bem que Dot permanece no lar para ficar com sua filha, passaram uma hora inteira conversando alto umas com as outras. Elas estavam comentando que, por causa da creche, seus filhos iam se tornar independentes. Elas também diziam estar felizes porque não estavam sendo superprotetoras com eles, ficando em cima deles o dia inteiro. Em harmonia com esse tipo de mentalidade, um editorial do jornal declarou: As mulheres que permanecem em casa mostram um egoísmo insensível. Vamos falar franca e abertamente. Pôr uma criança na creche é simplesmente entregar a supervisão dessa criança a alguém que não é sua mãe. Se a creche é melhor para as crianças do que ficar em casa com a mãe, isso significa que pessoas totalmente estranhas são melhores mães do que a mãe natural. Ou se admitirmos que ficar atolado numa sala com 100 crianças e 4 funcionários não é tão bom quanto a atenção da mãe, então fica claro que a questão real não é o que é melhor para o bebê, mas o que a própria mãe está querendo. Quanto às críticas de superproteção, qualquer mãe que se alegre de não estar sendo superprotetora com seus filhos em casa está realmente confessando que a creche não é um ambiente tão protegido quanto o lar. Ela sabe que na creche não tomarão conta de seu bebê ou filho de 3 anos com tanto cuidado e atenção quanto ela, e tem coragem de se gloriar disso. Tudo o que posso dizer é que no tempo do Novo Testamento, as únicas mulheres que a igreja considerava dignas de assistência financeira eram as viúvas que haviam criado filhos, termo que na língua grega original tem o significado de a própria mãe cuidar com carinho dos filhos. Veja 1 Timóteo 5,10. Tenho também de mencionar que o moderno conceito de creche foi inventado por um indivíduo playboy que queria dar às mães liberdade para levarem uma vida sexual promíscua. Além disso, os ateístas e os defensores do sexo livre foram a principal força de apoio às primeiras creches. Hoje, até mesmo as igrejas cristãs as apoiam.
Mas você precisa conhecer alguns fatos acerca das creches com pouca proteção que estão salvando as crianças da temível doença da superproteção. A revista Washington Monthly declara: a maior parte das instalações das creches mantidas pelo governo não preenche os padrões amplamente aceitos de qualidade, saúde e segurança. Aliás, a vida das crianças corre perigo em algumas das creches. Um artigo de jornal certa vez contou a notícia de uma bonita menininha que hoje está com danos no cérebro por causa do espancamento que sua babá lhe dava. A mãe foi um dia pegar sua filha e a babá lhe entregou uma garotinha inconsciente. As investigações revelaram que a menininha, que não sabia falar, era espancada regularmente. Pela lei, os pais nem mesmo conseguiram impedir essa mulher de continuar cuidando de crianças. Tudo o que puderam fazer foi processá-la. A questão real da história foi mostrada por uma autoridade que afirmou: é incrível, mas temos dificuldades de aplicar até mesmo as medidas necessárias para atender denúncias desse tipo, pois muitos pais nem conhecem direito a babá de seus filhos. Ele ficou transtornado com o fato de que os pais sejam tão ingênuos a ponto de entregarem seu bebê aos cuidados de uma pessoa estranha. A prática de maus tratos está se tornando um problema comum entre as babás e outras assistentes que cuidam de crianças. Isso é de esperar quando uma criança é entregue a alguém que não a ama e quando a pessoa encarregada está sobrecarregada com o peso de cuidar de talvez uma, 10 ou 20 crianças novas ao mesmo tempo. Um bebê que chora alto e grita com a babá, mas que não sabe contar a seus pais o que está acontecendo, é uma vítima perfeita para a pessoa sádica ou não muito equilibrada, que pode preferir dar pancadas em vez de dar carinho. Mesmo as crianças mais velhas podem se tornar vítimas de uma babá sem princípios morais. Quando vivíamos em Connecticut, me lembro de ter lido uma notícia de jornal a respeito de uma gangue de pornografia infantil. A polícia conseguiu acabar com essa gangue quando descobriu o que uma babá adolescente fazia com as crianças que estavam sob seus cuidados. Ela levava as crianças à casa de um amigo, onde elas eram usadas sexualmente e filmadas. As ameaças as mantiveram em silêncio até que uma mãe inteligente acabou descobrindo a origem da inexplicável angústia de sua filha. Um relatório do governo dos Estados Unidos indicou que há mais de 1 milhão de jovens americanos menores de 16 anos sendo usados na pornografia ou na prostituição. Pesquisadores médicos da Califórnia descobriram um número chocante de crianças com menos de 5 anos que estavam com doenças venéreas e uma autoridade estadual relata que em 1983 foram fechadas 10 vezes mais creches do que em 1978, por causa de crimes sexuais. Os especialistas na área de maus-tratos de crianças sempre insistem em que os pais devem tomar cuidado quando deixam os filhos aos cuidados de adultos, até mesmo de indivíduos bem conhecidos na família. Dr. Donald Summit, psiquiatra da Universidade da Califórnia em Los Angeles, observou que não duvida, conforme mostram todas as pesquisas, que o perigo de uma criança ser maltratada e violentada aumenta assim que ela é afastada da atenção de sua mãe natural. Mas nós colocamos nossos filhos numa creche cristã, mas nós deixamos nosso bebê com uma mãe cristã. Vamos supor, por um momento, que a babá ou as funcionárias da creche sejam de fato cristãs sinceras. Isso ainda não significa que Deus deu a elas os mesmos hormônios e instintos maternos que você possui, nem que seu filho sentirá com elas a mesma alegria que ele sente quando está com você em casa, principalmente no caso das creches. Há problemas inerentes que ninguém pode resolver. Para a criança nova, é um trauma emocional ser deixada no meio de um grupo numeroso de crianças que não são parentes dela e ser supervisionada por um grupo de adultos que também não são parentes dela. Mas mesmo que você não se preocupe com isso, pelo menos leve em consideração a segurança física de seu filho. É uma situação tão difícil que às vezes nem mesmo a funcionária de creche sabe o que fazer. Ninguém tem 8 olhos. Acidentes podem e acontecem que jamais ocorreriam se os olhos atentos da mãe estivessem em seu próprio menino ou menina. Anos atrás, um menininho que estava sob os cuidados da creche de uma igreja morreu. Num dia de 40 graus, as babás, todas cristãs bem-intencionadas, levaram as crianças para fazer uma excursão. Com tantas crianças juntas, acabaram esquecendo o menininho dormindo no ônibus fechado, onde ele morreu sufocado.
Lamento amedrontar você com essas histórias trágicas, mas acho que é hora de os pais despertarem para a realidade. A creche não é o paraíso infantil que gostaríamos que fosse. Crianças já foram e continuam sendo maltratadas, estupradas e negligenciadas pelos que trabalham em creche ou outros adultos que ganham acesso às suas instalações. Será que me esqueci de mencionar que, mesmo quando as funcionárias da creche ou a babá preenchem todos os requisitos da fiscalização do governo, isso não garante que os amigos e parentes delas, ou até mesmo estranhos das ruas, não poderiam entrar na situação? Sobre essa questão, o deputado Dick Bond, do estado de Washington, deu o melhor conselho que uma mãe podia ouvir. Depois que a filha de 1 ano e 7 meses de um casal de Washington sofrera violência sexual por parte do filho da diretora de uma creche credenciada pelo governo, eles escreveram para cada um de seus legisladores estaduais pedindo leis mais rigorosas de licença para as creches. O deputado Bond respondeu por carta: nenhuma licença ou lei do mundo pode impedir o que aconteceu no caso de vocês, mas criar os filhos em casa pode impedir isso. Pensem nisso. Deus deu seus filhos a você, não a uma mulher substituta. Você é a pessoa responsável de ser a mãe deles. Se eles precisam de cuidado e atenção de mãe, e a existência da creche também mostra implicitamente que os filhos precisam de algum tipo de cuidado, eles precisam do cuidado e atenção que você tem para dar. Mães são importantes, relacionamentos são importantes. Pense nisso da seguinte forma: como você se sentiria se tivesse de levar para casa uma criança diferente a cada dia? Será que para você não faria diferença alguma se fosse seu próprio filho ou não, dar banho e ler livros para uma criança diferente a cada noite? Bem, se você não quer qualquer criança a não ser a sua própria, por que é que seu filho deveria querer qualquer mãe a não ser você? Até mesmo as pessoas que trabalham nas creches conseguem ver que as crianças só querem suas mães. Uma funcionária de creche escreve: estou tão preocupada com as crianças cujas mães trabalham fora em tempo integral. Venho trabalhando numa creche, escola dominical e escolinha para crianças há 5 anos, e às vezes tenho vontade de chorar. Algumas famílias precisam de 2 pessoas trabalhando fora para sustentar o lar, mas outras não. É de deprimir. Essas crianças precisam tanto de amor e atenção individualmente, mas não recebem. A maior parte delas quer ir para casa para ficar com a mãe logo depois da escola. Elas querem abraçá-la e beijá-la. Elas querem conversar e se exibir para o pai. Mas tudo que elas conseguem é eu. Procuro fazer o melhor que posso e amo muito essas crianças, mas eu não sou a mãe delas. Deus dá um lar aos solitários. Salmo 68:6. Não é a vontade de Deus fazer com que algum membro da família fique solitário. Enquanto a criança é nova o suficiente para precisar do cuidado e amor da mãe, ela precisa de sua mãe. A escola como babá. A creche, porém, é só um dos males da sociedade moderna. Até mesmo as mães que se opõem às creches foram treinadas a ver como natural entregar seus filhos a substitutos quando eles chegam à idade escolar. Linda Burnett, por exemplo, ajudou a escrever A Geração Indesejada, um livro que adota um firme posicionamento contra as creches. Ela diz: como mães, ficaremos com nossos filhos em casa sob o nosso cuidado direto só por 4 ou 5 anos. O aumento no número de creches pode, em parte, ser entendido como uma extensão da mentalidade entregue os filhos à escola. Se os entregamos aos 4 ou 5 anos de idade, por que não aos 2 ou 3? Já mostrei no capítulo anterior como as escolas modernas trabalham para arrancar o direito de os pais moldarem os valores de seus filhos. Agora gostaria de examinar o outro lado da questão: a disposição dos pais de jogar sua responsabilidade pelos filhos nos pobres, infelizes e superatarefados professores de escola. A Bíblia deixa claro que os pais são responsáveis pelo treinamento de seus filhos. Devemos gravar os mandamentos de Deus no coração dos nossos filhos, em casa, em todas as horas do dia. Isso claramente nos impede de entregar seu treinamento moral e espiritual a substitutos. Mas hoje os pais esperam que os professores de escola criem seus filhos. Recordo-me que anos atrás a escritora Erma Bomber afirmou que o motivo verdadeiro por que a educação pública jamais seria abolida é que as mães não conseguiriam aguentar ficar com seus filhos em casa junto com elas. As escolas estão sendo usadas como creches
para o prejuízo dos pais, crianças e professores. Nem sempre foi assim. William McGuffey, autor do livro escolar McGuffey Readers, campeão na educação pública americana no século XIX, insistia energeticamente em que os pais não só supervisionassem, mas também acompanhassem seus filhos nos estudos da escola. Em sua época, comumente, as crianças eram enviadas pela primeira vez à escola aos 8 ou 10 anos de idade, tendo já aprendido no lar a ler e escrever e tendo já seu caráter bem desenvolvido. Hoje nós estamos numa encruzilhada. As autoridades públicas, junto com o lobby feminista, querem educação para crianças cada vez mais novas e querem mantê-las na escola mais horas e mais anos, numa estratégia para controlar totalmente nossos filhos. Por outro lado, importantes revistas americanas como Fortune e Mother Earth News classificaram a educação pública como um experimento que fracassou. Especialistas de tendências futuras como Alvin Toffler e John Naisbitt prevêem que a educação escolar em casa se tornará mais popular agora que estamos na era do vídeo e do computador. Em resumo, temos que fazer uma escolha. Voltaremos a criar nós mesmos os nossos filhos até que eles sejam maduros o suficiente para se beneficiarem da instrução de um professor particular ou uma escola particular que nós escolhermos? Ou os entregaremos à educação do governo? Alguns pais corajosos já estão lutando para ganhar de volta o direito de educar seus filhos conforme acham melhor. Mas sozinhos, eles não terão sucesso, pois ainda há pais que entregam os filhos a uma babá ou que os largam na escola com um suspiro de alívio. A mentalidade desses pais chega a aceitar com alegria mais intervenções do governo. Só conseguiremos persuadir o governo a parar de tentar ocupar nosso lugar de mãe na vida de nossas crianças quando as mães amarem os filhos o suficiente para querer assumir as responsabilidades de criá-los. A alternativa para a educação pública compulsória, que agora está se estendendo até as crianças mais novas, são as várias e diferentes opções de educação. Aprender em casa, contratar professores particulares, estudar numa escola particular, aprender um ofício trabalhando de graça e aprender com auxílio de computador, fitas de vídeo, CDs, conferências, simpósios, etc. Tudo isso e muito mais. É um jeito absolutamente válido de as pessoas aprenderem. Peter Drucker, economista internacionalmente conhecido, mencionou numa entrevista que a economia do futuro terá tremenda necessidade de tecnólogos, pessoas sem formação profissional oficial, que obterão conhecimento teórico e combinarão com o que lhes servirá de treinamento e prática. O entrevistador então perguntou: Você diria que as escolas estão produzindo tais tecnólogos em número suficiente? A resposta do professor Drucker é muitíssimo instrutiva. Não, embora eles sempre apareçam quando precisamos deles. Em parte é porque eles se encaixam no espírito de iniciativa e criatividade, e em parte é porque, graças a Deus, não existe nenhum tipo de educação formal para eles. É desse modo que estão aparecendo os tecnólogos, a maioria dos quais aprende suas habilidades profissionais na livre empresa, isto é, fora das endeusadas e idolatradas universidades e faculdades. Não somos obrigadas a entregar nossos filhos aos especialistas da educação pública a fim de prepará-los para a vida. Podemos controlar as influências educacionais na vida deles e ainda produzir homens e mulheres produtivos. O governo como babá? Não precisamos disso. Os amigos e a pressão. Muitos pais cristãos fizeram sacrifícios e começaram uma escola em casa ou tiveram de economizar bastante para investir numa escola cristã. Alguns líderes evangélicos estão fazendo um trabalho elogiável nos alertando quanto ao perigoso estado moral e espiritual das escolas públicas. Mas bem poucos pais ainda conseguem ver quanto poder eles têm para governar seus filhos. Lembra-se daquela palestra sobre a qual lhe contei, dada numa escola cristã, em que o palestrante estava certo de que os filhos e filhas adolescentes de sua audiência namorariam sem ninguém supervisionando, imitariam o comportamento de seus colegas e ficariam viciados aos modernos programas de TV morais? Seus ouvintes, compreensivelmente, estavam preocupados com coisas como drogas e álcool na vida de seus filhos. Eles também se preocupavam com o perigo de suas filhas se tornarem mães solteiras. Contudo, ninguém pensou em mencionar que os pais têm o direito e o dever de impedir seus filhos de ir aonde quiserem sem supervisão. Eles também têm o direito e o dever de manter fora de casa livros e programas de TV sujos. Isso tudo certamente impediria aqueles problemas.
Deixe-me usar o namoro como exemplo. O namoro é uma invenção recente da civilização ocidental. Nunca antes foi praticado na história humana. Por milênios, as pessoas se casaram sem namorar. A ideia de deixar uma adolescente e uma adolescente saírem para passar a noite toda, sem supervisão, na íntima companhia de alguém que eles acham sexualmente atraente, é quase absurda demais para acreditar. Mas qualquer mãe que ouse dizer isso é classificada de mãe superprotetora. Somos obrigadas a confiar nos jovens como se eles fossem anjos de santidade, com a capacidade de vencer todas as tentações e chegar em casa na hora certa. A surpresa não é que uns 95% dos rapazes e 80% das jovens não sejam mais virgens quando estão em seu último ano de faculdade, mas que alguém consiga se manter puro nessas circunstâncias. Para evitar problemas, os pais devem insistir em que seus adolescentes saiam a passeio ou viagem só de grupo, com um adulto acompanhado e supervisionando. Se isso soar restritivo demais, lembre-se de que esse jeito de se conhecer funcionou por gerações. O mesmo princípio se aplica à liberdade que eles têm em geral de passar o tempo andando por aí à toa com qualquer companhia. Se os pais quisessem que seus filhos se tornem viciados em drogas, beberrões e degenerados, posso lhes dizer como faz isso. Deixe-os ir aonde quiserem com quem quiserem. Se quisermos ajudá-los, temos de assumir controle enérgico para garantir que nossos filhos inexperientes não se envolvam em problemas sérios. O companheiro dos tolos acabará mal, e o companheiro dos glutões envergonha o pai. Provérbios 13:20 e 28:7. Você não estará sendo neutra e progressista se não der atenção às amizades que seu filho escolhe. Isso é pura falta de juízo. No mundo de hoje, onde até as crianças novas se envolvem com sexo e drogas, não podemos confiar que os amigos de nossos filhos serão uma boa influência. Temos de verificar quem realmente são eles. Quanto ao fato de eles ficarem andando por aí à toa, a toda hora do dia e da noite, principalmente com dinheiro nos bolsos, isso é pedir problemas. Viver nosso papel de mãe significa assegurar que nossos filhos sejam dignos de confiança em casa antes de enviá-los ao mundo. Significa proteger até mesmo as crianças dignas de confiança contra os perigos genuínos de um mundo contra o qual elas ainda não são fortes o bastante para lutar. Isso leva tempo e preocupação. Conforme foi mostrado em nossa sociedade egoísta, isso é impopular, mas é necessário. A questão da faculdade. Chego a ficar pensando, quando está tão claro que os humanistas conquistaram as instituições educacionais mais elevadas, por que é que os pais acham que vale a pena gastar uma pequena fortuna para mandar os filhos para esse oceano de degeneração moral? Como diz James Fitzpatrick. É de assustar quando consideramos em perspectiva as modernas liberdades dos jovens, rapazes e moças de 18 anos saindo de casa pela primeira vez para ir viver num aglomerado de prédios cheios de bebidas alcoólicas, drogas, sexo recreativo e professores socialistas. Nós pais pagamos para enviá-los para a faculdade e então ficamos chocados quando eles se desviam de nós, mas nós mesmos é que compramos para os nossos filhos as ocasiões de tentação ao pecado. A faculdade não é lugar para rapazes e moças. Se um filho meu algum dia for ali, ele terá de ser um homem bem maduro, não um menino que nós chamamos de homem só para bajular seu ego. E ele não viverá na área de dormitórios. Lembro-me do dormitório da faculdade onde estudei. Os depravados se sentiam à vontade ali. Ninguém trabalhando, uma atmosfera que incentiva o pecado, a companhia de jovens que só buscam prazeres e nenhuma supervisão dos pais significa a receita certa para o desastre. Além disso, há a exigência quase insuportável de que seu filho ou filha não se case antes de se formar, e se ele ou ela não perder a virgindade, será um milagre. E então há a questão da pureza sexual. O Dr. Francis Schaeffer nos diz: em todas as áreas do ensino universitário, os jovens sentem tremenda tentação e pressão para se adaptar ao ambiente. Os evangélicos estavam certos ao frisar o senhorio de Cristo em todas as áreas: arte, filosofia, sociedade, governo, educação acadêmica, etc. Mas então o que aconteceu? Muitos jovens evangélicos ouviram essa mensagem, foram para o mundo acadêmico e ganharam seus diplomas nas melhores instituições educacionais seculares. Mas algo aconteceu no processo. A visão anticristã que domina o pensamento das faculdades, universidades e professores começou a se infiltrar na mente de muitos desses jovens, que estavam num ambiente de ensino totalmente humanista.
No processo, suas opiniões evangélicas foram adaptadas ao espírito mundano de nossa época. O Dr. Schaeffer sabia do que estava falando. O alvo de seu grande ministério era tentar ganhar para Cristo os jovens intelectuais descrentes que haviam sido moralmente prejudicados nas universidades. Seu alvo também era trazer de volta para Cristo os jovens cristãos intelectuais que haviam sido espiritualmente destruídos nas universidades seculares. Nem sempre as faculdades cristãs são uma resposta boa. Em certa faculdade cristã, um professor aconselhou seus estudantes a ler revistas pornográficas para ficarem em sintonia com o que o mundo pensa. Um amigo que viveu conosco por algum tempo nos contou que ele deixou sua faculdade cristã porque estava enojado de ver como os estudantes costumavam ir beber cerveja no centro da cidade. Embora beber fosse contra o regulamento, a administração da faculdade não fazia tentativa alguma de disciplinar os infratores ou mesmo investigá-los. O fato é que muitas faculdades e universidades cristãs deixam de dar um testemunho fiel à Bíblia a fim de obter reconhecimento e aprovação do mundo. Os próprios estudantes evangélicos que se adaptaram à pressão de seus amigos e faculdades do mundo, conforme escreveu o Dr. Schaeffer, depois voltam para ensinar em faculdades evangélicas, onde eles apresentam em suas aulas muito pouco que é genuinamente cristão. Obviamente, os pais cristãos que se importam vão ter de ser muito cautelosos com a educação universitária dos filhos. Vão ter de ser mais cautelosos do que a maioria das pessoas de hoje. Gostaria de sugerir, só para ser radical, que você considerasse com seriedade não enviá-los à faculdade. Com o custo da faculdade agora na média dos US$ 10.000 por ano, o preço de 4 anos de faculdade daria para você montar o próprio negócio de seu filho. Ele poderia passar esses 5 anos trabalhando grátis, obtendo treinamento no ramo profissional que lhe interessasse. A esse preço, qualquer pessoa o empregará, não importa qual seja o índice de desemprego nacional. Depois desse treinamento não oficial, ele poderá ser dono do seu próprio negócio pelo resto da vida. Quanto ao estímulo intelectual, há sempre a biblioteca pública e as livrarias evangélicas, sem mencionar os recursos quase ilimitáveis de pesquisa, cultura e informação que a internet oferece. Qualquer rapaz que passar 5 anos lendo e estudando literatura clássica de nossa e de outras civilizações será um homem instruído, quer ele vá para a faculdade, quer não. O grande Deus do entretenimento. As plantas que estão dentro de uma estufa se desenvolvem melhor do que as plantas que estão fora, exceto numa situação. Quando pestes e doenças são levadas para dentro do ambiente da estufa, elas se espalham mais depressa do que quando estão fora. Mary Wynne, colaboradora regular da revista New York Times, observa: no passado, os pais jamais imaginariam, nem em seus piores pesadelos, que seus filhos de 10 ou 11 anos poderiam usar drogas ou se envolver em atividade sexual ou fugir de casa. Hoje, os pais têm de enfrentar o fato de que seus filhos podem se envolver em qualquer tipo de atividade perigosa, ilegal ou simplesmente imprópria. Hoje, as crianças se tornam maconheiras, têm relações sexuais e assistem a filmes pornográficos na televisão. Ela menciona, e com razão, que a maioria das mudanças na conduta das crianças tem origem na diminuição da supervisão dos pais à vida dos filhos, no crescente índice de divórcio e no aumento de famílias cujo pai e mãe trabalham fora. Venho salientando que a única maneira de os pais protegerem a pureza moral e espiritual de seus filhos é se encarregando eles mesmos de supervisioná-la. Mas mesmo assim não é o bastante, pois, como continua a observar a Sra. Wynne, os pais, de mentalidade antiquada, acreditam que as crianças devem ser protegidas. Eles acham que o melhor é planejar a vida dos filhos com todo cuidado, escolher as escolas mais fechadas e levar uma vida sacrificial. Mas até mesmo a maioria deles reconhece que, mesmo com todos esses cuidados, eles têm pouca chance de impedir que seus filhos sejam expostos a todas as variedades da sexualidade humana, à brutalidade e a todos os tipos assustadores de desastres que poderiam influenciar uma criança inocente e alegre. Há sempre um aparelho de TV aguardando para arruinar todos os cuidadosos planos dos pais. Televisão. Esse meio de comunicação e entretenimento é uma importante influência permitida na maioria dos lares, onde fica ligada em média 8 horas por dia, um número que aumenta quando há crianças em casa. Os pais deploram seu poder viciador, mas geralmente não conseguem controlá-lo. Será que um lar pode ser uma estufa com um aparelho de TV funcionando? O que influencia nossos filhos não é só o conteúdo dos programas de TV.
os costumes e comportamentos anticristãos, o sexo, a bebedeira, a zombaria e a glorificação do egoísmo. A senhora Wynne diz: a própria presença do televisor no lar transforma a vida das crianças de diversas maneiras, mesmo quando os programas que elas veem não são impróprios. O uso que os pais fazem do televisor como auxílio na criação dos filhos é uma dessas maneiras. Antes de existir televisão, os pais disciplinavam os filhos com toda atenção. Mas agora, em vez de cuidarem mais atentamente da vida dos filhos, os pais acham mais fácil deixá-los aos cuidados da televisão. Fico transtornada toda vez que me lembro de um artigo que a esposa de um pastor escreveu numa revista evangélica. Ela deplorou o uso do televisor como babá, mas concluiu que, ainda assim, ela e suas amigas continuariam a usá-lo dessa forma. Essa senhora ridicularizou uma família evangélica que ela conhecia. Essa família havia chegado à conclusão que sua TV estava fazendo mal às suas vidas. Por isso, eles jogaram o aparelho no lixo. Mas na época senti, e ainda creio agora, que o ato deles é biblicamente válido. Jesus disse que devemos cortar qualquer coisa que nos faça pecar, mesmo que ela nos seja tão querida quanto a mão ou o olho direito. Mateus 5, 29 e 30. Por que deveria ser impensável remover o aparelho de TV de nossas casas? Enfrentando os fatos, a maioria dos donos de TV são viciados nele, e virtualmente cada um de seus filhos é escravo dele. Mary Wynne não crê que banir o televisor seja a resposta, pois ela diz que só Deus sabe os tipos de programas de TV aos quais nossos filhos seriam expostos nas escolas e nos lares de seus amigos. No entanto, os pais cristãos não são obrigados a enviar seus filhos à escola pública e também não são obrigadas a enviar nossos filhos a lares de pessoas que não têm os mesmos valores que nós. Vamos convidar os amigos deles para vir à nossa casa. Vamos preparar-lhes leite e biscoitos. Vamos oferecer-lhes bolo para comer. A resposta à TV e outros entretenimentos enlatados é muita diversão e brincadeiras. Os cristãos podem usar a recreação no lugar do entretenimento da TV, recreação que reanime a mente e o corpo e dê ânimo ao espírito. Eles podem fazer brincadeiras sadias que não sejam cansativas, em que um possa ajudar o outro. Isso é muito melhor do que a TV. A recreação pode e deve fortalecer nossos filhos, em vez de atirá-los ao depravado mundo adulto dos filmes e novelas. Quando os pais admitem que eles não conseguem controlar a influência de certa forma de entretenimento ou que certa distração não é boa para seus filhos, a resposta é bani-la. A contribuição positiva da televisão é tão mínima e seu potencial para abuso tão alarmante que meu marido Bill e eu nos livramos de nosso aparelho há muitos anos. As pessoas nos avisam que nossos filhos não se tornarão adultos normais como as outras crianças, mas nós não queremos que os nossos filhos venham a ser como os filhos dos outros. Queremos que o herói deles seja Jesus Cristo, não algum artista depravado. Será que vão chamar você de mãe superprotetora se você tentar com toda a seriedade proteger seus filhos e filhas até que eles sejam verdadeiramente maduros o suficiente para enfrentar as tentações e os perigos? Talvez sim, mas lembre-se, quando algumas mulheres criticam as mães, chamando-as de superprotetoras, elas estão apenas se defendendo. Suas críticas maliciosas são uma desculpa para justificar a culpa real que elas sentem por negligenciar os próprios filhos. Filhos não nascem independentes, eles estão cheios de falta de juízo e precisam da nossa constante orientação. Eles precisam de nosso tempo, e isso tudo quer dizer só uma coisa: eles precisam de nosso amor. As crianças de hoje estão crescendo sem afeição natural, porque nunca a receberam. Elas serão os egoístas, vaidosos e assassinos psicopatas de amanhã. Tudo porque suas mães querem se realizar no mercado de trabalho lá fora. Isso é de fazer chorar. Uma carta anônima publicada na revista Welcome Home revela as consequências da realização profissional na vida das mães. Estou certa de que minha principal motivação para permanecer em casa com os meus filhos foi que minha mãe já vivia uma vida liberada muito tempo antes da liberação feminista se tornar moda. Todos ficavam admirados com o jeito como ela lidava com seu emprego, lar, comitês, passatempos e etc. Isto é, todos menos nós, seus filhos, que só estávamos atrapalhando. Minha mãe agora é uma idosa senhora solitária que não consegue compreender porque não vamos visitá-la mais vezes. Droga, nem mesmo a conheço. As ervas daninhas crescem em qualquer lugar, mas as plantinhas valiosas precisam de muito cultivo, cuidado e carinho para que possam crescer e dar frutos. Como todas as outras coisas na vida cristã, viver nosso papel de mãe requer trabalho duro.
mas os resultados valem a pena. Com firmeza e amor, os pais precisam assumir de volta a responsabilidade de cuidar de suas plantinhas. A mãe precisa estar em casa para que seus filhos possam estar lá. Então, quando estiverem prontos para deixar a estufa, eles serão maduros. Eles serão realmente independentes. O fato que eles tiveram uma formação cheia da palavra de Deus e viram nosso exemplo de vida lhes dará não só um caráter forte, mas também raízes e asas.